Olá, alunos, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de formatar texto em HTML. Só que essa aqui é a parte 2. O parte 1 já foi divulgado antes. Então, nessa parte 2, a gente vai começar vendo o texto pré-formatado, que nem está nesse slide aqui. A gente também vai falar de réguas horizontais, de alinhamento de texto e como mudar a fonte do texto. Começando então por texto pré-formatado. Então, vamos lá. Então, como dito anteriormente, qualquer espaço em branco extra que você colocar no texto será desconsiderado pelo navegador. Então, por exemplo, se no meio de um parágrafo, entre duas palavras, você der um Enter ali, no navegador vai aparecer como se você não tivesse dado Enter. Só que você pode quebrar esse padrão. Como? Usando uma tag que a gente chama de pré, de texto pré-formatado. Essa tag pré, ela é de mão dupla e você usa ela em volta do texto que você quer manter pré-formatado. É útil, por exemplo, para desenhos que a gente chama de ASCII, que nem o desenho. Desculpa. Desenho de vaquinhas aqui, que nem tem o desenho da vaquinha. Esse aqui, por exemplo, é o exercício 23.html. Então, vamos lá abri-lo. Então, dá para ver aqui que a gente tem um parágrafo longo e aqui o desenho da vaquinha. Se a gente for abrir o código disso aqui, dá para ver que a gente até no parágrafo, a gente colocou um Enter aqui. Eu vou colocar mais Enters para ficar mais visível ainda. E por mais que eu coloque um Enter ali entre o parágrafo, o navegador ignora, que esse é o comportamento padrão dele. Mas aqui para baixo eu tenho um outro parágrafo, que aí em volta do desenho que eu quero, eu mantive a tag pre. E aí o que ela faz? Mantém a formatação em termos de espaços em brancos e enters. Se eu tirar essa tag pré aqui, vamos fazer isso rapidamente. Esse texto, quando eu salvo e atualizo ele no navegador, observem que ele perde essa pré-formatação. Isso aqui, é claro que eu estou dando um exemplo mais casual e tal, mas para que isso é útil também? Código. Então, quando você, por exemplo, está fazendo um HTML sobre como programar em Python. Como vocês devem saber, em Python a indentação é muito importante. Então, na hora de você colocar seu exemplo ali de código no seu HTML, de um código em Python, é muito importante você preserve a indentação. Então, eu, por exemplo, e essa tag pré pode ser útil nesse cenário. Ok, lembrando que é uma tag de mão dupla, você coloca essa tag pré em volta do texto que você quer manter o texto pré-formatado em termos de espaços em brancos e quebra de linha. Tá, mudando de assunto aqui, falando agora de réguas horizontais. Então, essa aqui acho que é a primeira tag de mão única que vocês vão aprender. O que é uma tag de mão única? Então, é uma tag que não tem abertura e fechamento. Ela só tem uma abertura e ela mesmo se fecha. Então, por exemplo, estão vendo que aqui a formatação dela é um pouco diferente? Então, a tag HR, então essa aqui é a única tag que você vai usar, você não tem uma de fechamento. Mas é como se fosse só a tag de início, mas no final da tag de início você tem a barra. E para que a tag HR é usada? É usada para criar uma linha horizontal na página. Então, por que HR? Régua horizontal em inglês é horizontal rule. Então, seria régua horizontal. Por isso que é usada HR. Então, lembrando que essa tag não apresenta o fechamento e é apresentado por HR com a barra no final. Então, lembrando que no exercício 24, eu só estou colocando não estou colocando o código HTML inteiro, só a parte que mais me interessa. Então, aqui eu tenho uma tag HR, ou seja, uma régua horizontal. Depois, só uma. Eu tenho um cabeçalho de nível 2, escrito o que fazer na sexta. E aqui depois eu tenho uma tag UL, que significa que eu tenho uma lista com marcadores, ou seja, não ordenada. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 itens de lista. Por exemplo, lavar roupa, enviar correspondência. Depois eu fecho aqui, além dos itens que você fecha um por um, você fecha aqui a sua lista ordenada e outra régua horizontal. Aqui não é uma fechando a outra, são duas individuais. Vamos ver qual que é a aparência dessas réguas horizontais, então?
é essa régua aqui que apareceu bem no início aqui do cabeçalho de nível 2 e depois da lista. Por padrão, réguas horizontais têm uma espécie de sombreamento. Elas ocupam toda a largura disponível da página e elas são bem finas. Para que elas são usadas? Imagina que eu fosse fazer outra lista, por exemplo, que fazer no sábado, logo depois da segunda régua horizontal. Eu ia estar separando esses dois textos. Então é muito útil quando você está tentando separar texto ou criar algum efeito. Ok. Então, atributos da tag HR. Então, a seguir estão os atributos de apresentação da tag HR. Então, você pode mudar essa aparência padrão dela. Usando que atributos? Lembrando que nenhum deles é obrigatório, eles não precisam vir dessa ordem e você pode usar uns sim, outros não. Então, primeiro atributo, size, que em português significa tamanho. Então, tamanho da altura, espessura da régua. Em padrão é 2 pixels, mas você pode aumentar esse tamanho. O width é a largura da régua. Por padrão, a régua ela ocupa todo o espaço disponível, mas aqui com o width você consegue deixar ela, por exemplo, menor, com 100 pixels ou então 80% da largura da página. Então, é indicado em pixel ou em porcentagem em relação ao tamanho da página. Tem a régua align também. Então, se você especificar uma largura menor que o tamanho da tela, pode ser especificado alinhamento. Por que você geralmente não especifica o alinhamento se a largura da página da régua estiver no máximo? Porque se estiver no máximo, você não vai ver um alinhamento para a esquerda, para a direita. O efeito só é mais visível quando você muda o alinhamento. O padrão delas é alinhamento centralizado, mas você pode alinhar para a esquerda ou então para a direita. Então, você pode usar align igual a center para centralizado, align igual a left para esquerda e align igual a right para direita. Então, lembrando, left, esquerda, right, direita. Também tem o atributo no shade, que aí você coloca no shade igual no shade no atributo. E se você colocar isso, o navegador vai desenhar a linha sem sombra. Isso se torna mais visível quando a largura da página está um pouco maior. A gente vai ver um exemplo disso depois. Por padrão, a cor da régua é aquele cinza que a gente viu agora há pouco, mas você pode mudar essa cor com o atributo color. E aí, o que você escreve como atributo, como valor do atributo color? O nome da cor em inglês. Por exemplo, se você quiser a cor vermelha, você escreve red. Então, vamos ver alguns exemplos disso. Então, primeiro, o uso do atributo size. Então, aqui eu tenho, lembrando, no HTML inteiro. Então, aqui eu tenho um cabeçalho de nível 2, H2 escrito 2 pixels, e eu botei HR, lembrando, espaço entre a tag, o nome da tag e o nome do atributo. Espaço size igual, abre aspas, 2, fecha aspas. Esse é o tamanho padrão. Depois, outro cabeçalho de nível 2 escrito 4 pixels. A segunda régua que tem aqui, eu mudei o valor do size para 4. Na terceira aqui eu mudei o valor do size para 8 e na última régua aqui eu mudei o valor de size para 16. E o que a gente vai ver? Quanto maior a largura da régua. Aqui está um pouquinho difícil de ver, mas se vocês prestarem atenção, essa régua aqui está com 16 pixels. O início dela está aqui e o fim dela está aqui, que é bem maior que essa aqui. Que tá aqui e o fim aqui. Então, tá cada vez mais largo a espessura da régua. Isso, então, você faz com o atributo size. A gente pode usar também o atributo width. A gente usa o atributo width similarmente ao size, no sentido de que um espaço entre o nome do atributo e o nome da tag. Aqui você tem duas opções. A que eu estou mostrando é em porcentagem, que é a porcentagem em relação à largura do elemento que o contém. No momento, o elemento que o contém é a página. Então, no momento, é a largura da página. Então, quando você não coloca width, significa o quê? Que você está deixando a largura em 100%, ou seja, ocupar toda a largura da página. Mas também tem as opções de colocar width igual a 75%. Lembrando, não esqueça do porcento, senão isso vira pixel. 50%, 25% e 10%. Esse aqui é o exercício 26 HTML.
Então, aqui, ó, 100%, 75%, 50%, 25%, tem até um 10% aqui. Lembrando, isso aqui foi os H2, se eu não me engano, que a gente escreveu, que nem esse aqui, H2 100%. Ele não é escrito esse valor automaticamente, tá? Então, aqui tem um cabeçalho de nível, uma régua, um cabeçalho de nível, uma régua. Então, um cabeçalho de nível, uma régua maior de todas, um cabeçalho de nível escrito com 75%, uma régua horizontal com 75% da largura da página. Aqui, a gente vai aprender o uso do atributo align, mas observem que, por enquanto, ele não está aparecendo sozinho mais, ele está aparecendo em companhia com os outros dois atributos que a gente já viu. Então, por exemplo, aqui a gente tem várias réguas horizontais. A primeira está alinhada ao centro, espessura com size igual a 4 pixels, largura 200. 200%? Não tem um sinal de porcento aí. 200 pixels. Segunda régua também alinhada ao centro. Todas as larguras aqui das réguas estão igual a 4. E não, desculpa, a espessura aqui com size está igual a 4. E as larguras com IDEF tá 200, 300, 400. Depois 400, 300, 200. E todas centralizadas. Mas percebe uma coisa interessante aqui no meio. Isso aqui não é uma régua. Isso aqui é um cabeçalho de nível 1 H1. Por padrão, se vocês se lembram, cabeçalhos de nível são alinhados à esquerda. Mas você pode usar o atributo align também para mudar o alinhamento de cabeçalhos de nível, que nem a gente está vendo aqui. Então, estou fazendo o cabeçalho de nível ficar alinhado ao centro. Isso é possível. Mais para frente a gente vai ver mais exemplos disso ainda. Aqui no final tem outro cabeçalho, só que de nível 2. E ele também está centralizado, ou seja, mudando o comportamento padrão, que é a esquerda. Então, aqui, 27. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. 27, HTML. Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. Então, aqui eu tenho réguas horizontais todas com largura 4, com larguras diferentes e espessuras todas iguais a 4. Até aqui eu tenho cabeçalho de nível 1, que agora está centralizado, graças ao atributo align com valor center. E eu tenho aqui uma tag H2 que também está centralizada. Por fim, eu estou modificando esse mesmo exemplo agora, só com o atributo noShade. Quando você usa o atributo noShade, você faz noShade igual noShade. E qual a única diferença do exemplo anterior 27 HTML para esse 28 HTML? Então, aqui a gente vê que com noShade, a diferença é que aquele padrão de sombreado que existia, agora ela é simplesmente sólida, preenchida com esse tom de cinza aqui, sem sombreamento ali no meio. Por fim, o color. Tá, por enquanto eu vou falar pouco do atributo color, tá? Vou mostrar só aqui a cor vermelha, mas mais pra frente a gente vai falar desse atributo color de novo, e aí vai dar mais opções de cor. Tá, por enquanto eu tenho 3 réguas horizontais, as 3 com size, ou seja, espessura igual a 4 pixels. O IDEF está diferente, a primeira está com 200 pixels, a segunda com 300 pixels e a terceira com 400 pixels, mas a cor das 3 está igual, o red. Então, quando você usar o atributo color, é para mudar a cor da régua. Por padrão é cinza, mas se você quiser deixar vermelho, você usa color igual red. Lembrando, qual que é o valor do atributo aqui no caso do color? É o nome da cor em inglês. Então, red é vermelho, blue, azul, green, verde, yellow, amarelo, black, preto e por aí vai. 28B. Então, estão aqui as 3 reguinhas vermelhas com diferentes larguras, diferentes valores de width, mas tudo com o mesmo valor de size. Como a gente viu, dá para mudar a cor delas. Lembrando que mais pra frente a gente fala mais do atributo color. Tá. Outra coisa que dá pra fazer é quebra de linha.
você forçar uma quebra de linha no meio de um parágrafo. Então, lembra quando eu dei simplesmente um Enter no meio de um parágrafo e o navegador simplesmente ignorou? Você pode forçar a quebra de linha com outra tag de mão única aqui que a gente vai aprender, essa aqui também é de mão única, que chama BR. Por que BR? Break Row, ou seja, quebra a linha. Então, você coloca a tag BR exatamente onde você quer quebrar a linha ali, geralmente dentro de um parágrafo ou outro elemento de texto, que nem um cabeçalho de nível, mas geralmente dentro de um parágrafo. Então, a tag BR é usada para quebrar a linha do texto num ponto que ela aparece. Você pode usar a tag AR dentro de outros elementos, como parágrafos ou até itens de lista, ou seja, qualquer elemento de texto. A tag BR não acrescenta um espaço extra acima ou abaixo da nova linha. Se você, por exemplo, tivesse que quebrar um texto até o momento, você teria que usar 2 parágrafos. Só que o parágrafo padrão coloca um espaço entre os 2 parágrafos. A tag BR não, ela simplesmente quebra a linha sem adicionar um espaço aqui entre os 2. Então, essa tag é de mão única e não apresenta um fechamento representado por BR. Então, aqui no exemplo 29 HTML, eu botei todos os atributos de apresentação da tag HR foram depreciados. Tá? O que esse texto aqui, se vocês forem analisar, significa? Por enquanto, eu estou ensinando vocês como fazer isso em HTML. Mais para frente, a gente vai preferir usar CSS para isso. Mas por enquanto, como a única coisa que a gente tem é HTML, vamos aprender um pouquinho HTML. Tá, esse aqui é o 29 HTML. Então, percebam que eu tenho a quebra de linha e sem espaço extra aqui. Então, vamos abrir aqui para edição. Deixa eu fechar aqui. Tá. Ok. Então, aqui, coloquei a tag BR 2 vezes. Imagina que eu tirasse a tag BR daqui. Opa. Salvo. Tá até em linha diferente, mas o que acontece? O navegador fazer o que ele faz por padrão, que é ignorar quando você dá Enter. Então, se você quer forçar a quebra de linha, você coloca BR. Precisa estar numa linha diferente o próximo texto? Não. Mas aqui eu deixei assim na outra linha para ficar mais visível para vocês. Ok. Quebra de linha, BR, tem algum atributo? Não. HR tem uns 4 ali, mas quebra de linha é só usar ela e sair usando. Lembrando que ela pode ser inclusive usada mais de uma vez dentro do mesmo parágrafo, que nem foi mostrado agora há pouco. Eu tinha falado brevemente em HR do uso de alinhamento de texto, mas a gente eu falei tipo de alinhar esquerda, direita, centralizado. Mas tem mais uma opção que a gente não falou, que é justify, que é justificado. Que se vocês estão acostumados a mexer no Word ou então no LibreOffice Writer, vocês já devem estar acostumados com esse padrão justificado. Ele tenta espaçar um pouco as palavras entre si para que fique alinhado dos dois lados, para assim dizer. Fica um pouquinho mais agradável visualmente. Lembrando que justify você só consegue usar quando é texto. Por exemplo, você não vai colocar uma line igual a justify para uma régua horizontal. Não, tem que ser texto para usar isso. Aqui a gente tem alguns exemplos, então dá para usar o atributo align em cabeçalho de nível, dá para usar em parágrafo. Por padrão, parágrafos são alinhados à esquerda. Então aqui é P align igual a left. O align igual a left você poderia ter tirado, que como padrão à esquerda e ainda funcionar do jeito que você queria. H2 align igual a right, mas cabeçalho de nível padrão é alinhado à esquerda. Right, você já mudou alguma coisa aqui. E de novo, a gente vai aprender mais sobre alinhamento quando a gente mexer em CSS. Lembrando, o valor justify só quando for texto, elemento de texto. Parágrafo, cabeçalho de nível que for muito longo, faz sentido também. Principalmente parágrafo. Tá. Lembra que no início desse vídeo eu também falei que a gente aprendeu a usar fontes? Então aqui a gente vai aprender a tag fonte, sem o E no final, que é como se escreve em inglês. E ela é usada para controlar as características de um determinado conjunto de caracteres não coberto pelos estilos de caracteres. Então, para que a tag fonte é usada? Alterar o tamanho da fonte, aumentar ou diminuir. É uma coisa que a gente não conseguia fazer até agora muito bem. Alterar a face da fonte. O que é isso, a face da fonte? É o que vocês estão
pelo Word, pelo LibreOffice Writer, que vocês conhecem melhor. Existe a fonte Times New Roman, a Arial, a Calibri, a Courier New. Então, essa é a face da fonte. E alterar a cor de uma fonte. Ou seja, também agora a gente consegue alterar a cor do texto, não só da régua horizontal. E ela é de mão dupla. Você envolve ela, você faz... tem o início e o fim da tag fonte, né? A tag de início e a tag de fim, e você coloca o texto que você quer alterar para essa fonte no meio. Então aqui primeiro usando o atributo size, porque a tag fonte sozinha não faz nada, você precisa dos atributos para que ela faça alguma coisa. Primeiro atributo de todos, o size. Então se você quer alterar o tamanho da fonte, é só usar size igual a algum valor de 1 a 7. Obviamente, quanto maior o valor 7, maior o tamanho. Então aqui eu estou usando várias tags fontes porque os valores de size estão diferentes. Então, num mesmo parágrafo, consigo deixar parte do texto com size igual a 1, parte do texto igual a 2, parte do texto igual a 3. O resto aqui está maior, 4, 5, 6, 7. Então, assim, você pode também usar várias tags fontes no mesmo parágrafo, apesar de não ser muito comum. E aqui também, para deixar em linhas diferentes, eu usei uma tag que a gente acabou de ver, a BR no fim. Lembrando, 3 aqui é o tamanho padrão. Dá uma pulada, 36. Então, esse aqui é o tamanhozinho padrão. Deixa eu ver a porcentagem, tá certo. Size igual a 4, size igual a 5, size igual a 6, size igual a 7. Não dá pra deixar maior que size igual a 7. Mas, de novo, a vida fica um pouco mais interessante quando a gente aprende CSS, porque vocês vão conseguir deixar maior ainda, ou num valor entre 6 e 7, por assim dizer. Vai ficar mais interessante. Existe outro atributo da tag fonte que é muito interessante, que é a face. Mas antes de falar mais desse atributo, eu gostaria de salientar uma pequena coisa que existe nos sistemas operacionais. Então, quando você instala um sistema operacional que nem Windows ou Linux, ele vem com um certo conjunto de fontes já instaladas. Então, essas fontes são instaladas por padrão computador. Mas o usuário pode adicionar novas fontes que ele baixa na internet e instala, ou remover fontes. Então você não tem garantia, dado 2 computadores diferentes, 2 pessoas diferentes, que o mesmo conjunto de fontes está instalado. Por isso você tem que dar uma lista de opções, que é o que a gente vai ver agora no atributo face. Então vai indicar o tipo da fonte. Seu valor é um conjunto de nomes de fontes envoltos por aspas, porque é um conjunto. Primeiro tente usar essa. Essa não deu certo, não está instalada? Tente usar essa segunda para ver se ela está instalada. Não deu certo a segunda? Tente a terceira. Por aí vai. Então, o navegador vai procurar no sistema pelos nomes de fontes fornecidos, um de cada vez, usando a primeira fonte que estiver disponível, segundo a ordem definida. Se nenhuma delas estiver disponível, usa padrão, que é a Times New Roman, geralmente. Então, por exemplo, aqui eu tenho um cabeçalho de nível 1, o texto é notícias de hoje, eu envolvi pela tag fonte, lembra que tem o atributo face, e o valor do atributo face geralmente é um conjunto de nomes de fontes separadas por vírgula. Lembrando, não esqueçam aqui as aspas, por isso nesse exemplo ia dar problema. Então, o que acontece? Primeiro ele vai ver, a Gênova está instalada? Se a Gênova está instalada, usa a Gênova. Só vai tentar a Helvética se a Gênova não tiver instalado. A Helvética está instalada? Usa ela. Se nem a Gênova nem a Helvética tiver instalada, tenta a Arial. Se nenhuma dessas 3 estiver instalada, ela tenta uma família de fontes, que eu vou falar daqui a pouco, que é a sans serif. A gente fala mais da sans serif daqui a pouco. Outro cabeçalho de nível 1, só que agora está tentando usar outro conjunto de fontes. Está pensando primeiro na Times New Roman. Se a Times New Roman não tiver disponível a Times, elas são parecidas, mas levemente diferentes. Se nenhuma dessas duas estiver instalada, tenta a serif. 38. Então aqui usou a fonte, provavelmente qual que era mesmo, a Gênova, e aqui a Times New Roman, que é padrão. Mas aqui eu dei outras opções. Geralmente tem algumas que você não pode desinstalar, que nem a Times New Roman. Tá. E o que são essas sans serif e serif que apareceu agora há pouco? É isso aqui. Então, o que é sans serif?
é francês, sim, francês, para sem serif. Sans é sem. Então, o que é o serif? Aqui eu estou botando um exemplo de uma fonte sans serif, sem serif, e uma fonte com serif. Tá vendo essas partezinhas vermelhas aqui na fonte com serif? Essa pezinho aqui do A, essa partezinha aqui do C. Isso aqui são serifs. Observem que é parte da diferença entre essas duas fontes. Essa fonte não usa serif, essa aqui fonte usa. Então, o que significa quando você usa a família de fontes serif? Que sempre vai ter essas fontes aqui instaladas. No Unix, ou seja, Linux, vai tentar, é a Times que está instalada se você usar serif, no Mac Times e no Windows Times New Roman. Sans serif, observa que aqui na tabela também mudei a fonte do texto no PowerPoint, é Helvética, é uma sans serif, que é a default no Linux e no Mac, e Arial no Windows. Já monospace, que é outro valor, você poderia, ao invés de ter escrito sans serif ou serif, ter escrito monospace, que é uma fonte monoespaçada, muito usada para código, para exibição de código. No Linux e no Mac, o padrão é Courier, no Windows, Courier New. E aí, geralmente, quando a gente usa a família de fontes, não é obrigado que esteja no final, mas geralmente é usado no final, que é sempre, vai ter aquela fonte daquela família instalada, é garantia. Então, geralmente a gente deixa para o final, mas não é obrigatório. Ok, por hoje é isso, pessoal. Com isso, a gente termina o conteúdo de mais sobre formatação de texto. Então, esse aqui é o final da parte 2 sobre formatação de texto. Lembre de assistir a parte 1 antes da parte 2, tá? Tá na ordem lá no YouTube, também tá na ordem lá no Moodle. E é isso, pessoal. Tchau.